Bem-vindos ao nosso giro semanal. Eu, Pedro Holloway, toda semana trago para você notícias sobre o que pode impactar os mercados financeiros durante a semana. É sempre um giro para a gente recapitular tudo o que aconteceu na semana passada, o que está vindo para a próxima semana e a gente ficar sempre atualizado para conversar com os nossos clientes, sejam eles tomadores de dívidas, sejam eles investidores. Acompanhem, espero que vocês gostem. Bom pessoal, então vamos para o nosso giro semanal da semana que se inicia em 20/10 e vai até 26/10 para ver os principais acontecimentos esperados da semana. Internacionalmente, nos Estados Unidos, na semana passada eu achei que ia ser divulgado o CPI, mas não foi divulgado, isso por conta do shutdown. E aí o pessoal vai fazer uma força-tarefa para conseguir divulgar esse indicador tão importante para o Banco Central tomar as suas atitudes, as suas decisões sobre manutenção ou queda de juros, tá bom? Lá também a gente vai ter de importante a reunião do Trump com o Xi Jinping, que está sendo planejada mais para o final do mês. E a declaração do Trump que a taxação de 100% não é sustentável soou bem para os mercados. Isso mostra um recuo dos Estados Unidos, o que é ótimo para as negociações e chegar a um acordo com a China. O Trump estava impondo uma tarifa de 100%. Também ainda no radar tem a questão da Venezuela, então os Estados Unidos colocaram as frotas ali, porta-aviões perto da costa, estão abatendo barcos que eles julgam que sejam de narcotraficantes e o Trump autorizou uma ação da CIA na Venezuela, tá bom? Então vamos ficar ligado porque pode ter desdobramentos aqui para o Brasil, região fronteiriça do Brasil, e na relação Brasil-Estados Unidos. A gente também teve na semana passada, se não me engano foi na quinta-feira, alguns problemas com bancos regionais, especialmente esses Zion e Western Alliance. Esses bancos mostraram que estão sujeitos a perdas não esperadas e fraudes. Então, setor bancário norte-americano trazendo problemas e preocupações aos investidores. Na China, a gente teve um PIB de 4,8% divulgado na noite de ontem, na virada de ontem para hoje. O resultado veio 4,8% e o esperado pelo mercado era 4,7%. Lembrando que a meta ainda é de 5% de crescimento para esse ano, então os próximos trimestres vão ter que compensar essa taxa menor, né? Lembrando que a China crescia a taxas de 2 dígitos, depois 8%, depois 6% e agora está numa toada um pouco mais normal. Ainda é muito crescimento, se a gente está falando de 4,8% e estava se esperando 4,7%. Então a economia cresce bastante, economia planificada, mas já não é um ritmo de 2 dígitos como alguns anos atrás, né? uma década atrás. Também teve dados de varejo, produção industrial, investimento e juros. A gente vai ver juros daqui a alguns slides. No Oriente Médio, a gente teve acordo de paz, mas parece que foi interrompido esse fim de semana com um ataque do Hamas ou de algum núcleo ali contra soldados israelenses, e aí o Israel contra-atacou, né? Mas parece que foi bem pontual, bem localizado, aparentemente não tira o plano de paz traçado. No Brasil, indicadores poucos, né? Então a gente vai ter só o IPCA 15, o esperado é 0,21%, eu vi alguns ali também 0,28%, então deve ficar entre 0,20% e 0,30%. É uma boa notícia porque é arrefecimento, né? Então a gente teve na última leitura perto de 0,50%, então diminui um pouco essa inflação. E também teremos reunião do CMN. O CMN é composto pela Simone Tebet, pelo Gabriel Galípolo e pelo Fernando Haddad, que vão definir as metas de juros para os próximos anos e aí anos para frente, tá? Eu não descartaria que viesse um balão de ensaio de baixar a meta de juros, porque realmente está bem alto, está bem fora. Então, quando foi planejado ali para ter uma meta de 3%, a gente estava em outra situação. E o Brasil é um país inflacionário. A gente vê ali que dificilmente a gente teve inflação abaixo da meta, abaixo da banda da meta. Algum dia eu vou trazer para vocês e a gente vê ali quantas vezes ele ficou dentro da meta, isso já ficou algumas vezes, e abaixo da meta pouquíssimas, se não me engano, uma ou duas vezes só. De recentes, a gente destaca aqui só para o IBCBR, o resultado veio 0,4%, o esperado era 0,6%, tá bom? Então um pouquinho abaixo do esperado, mesmo que a gente estava esperando um crescimento mais baixo, ele veio pior do que o esperado. No radar político, a gente teve medidas de incentivo ao crédito imobiliário, isso daqui
puxa vida, é difícil falar, mas essas medidas são sempre boas quando você olha individualmente, fala, poxa, que legal, as pessoas vão poder reformar e tomar crédito tributário, crédito mais baixo, né? E reformar suas casas e ter uma vida mais confortável ali. Só que ao mesmo tempo você se pergunta, da onde está vindo esse dinheiro, né? É do setor privado? Não. Aí a gente vê que tem um peso forte de incentivo do setor público. Então, provavelmente bancos nacionais, aí bancos estatais vão acabar puxando esses empréstimos. Isso acaba não sendo ideal para o nosso endividamento e para a saúde das estatais. A gente viu aí na semana passada também um estresse com os Correios precisando de 20 bilhões de socorro e quem vai ter que socorrer é complicado falar, mas o governo tem que entrar, né? Então, poxa, a gente estava falando de até o tempo do que caiu lá na MP que caiu na Câmara, era uma economia de 20 bilhões, daí depois de 13 bilhões, aí você vê, vai ter que gastar 20 bilhões nos Correios, algo completamente fora do radar, né? Pode ser até que fique fora do teto, da meta fiscal, mas de qualquer maneira é gasto, né? E é por isso que eu sempre falo que a gente tem que ver a dívida bruta sobre o PIB e não só o quanto que está superávit fiscal primário, tá bom? A gente teve também, vai ter também a indicação do Jorge Messias, desculpa, eu sempre falo Messias por causa da Dilma ali naquele episódio em que o Lula foi indicado para a Casa Civil, aquela manobra completamente atrapalhada de nomear o Lula para não cair na instância do Sérgio Moro e ir direto para o STF e a Dilma erroneamente chamou ele de Bessias, ou estava gripada e falou Bessias no lugar de Messias. E aí o Messias deve ir para o lugar do Roberto Barroso no STF, deve ser nomeado, se não me engano, na terça-feira ou ao longo da semana, tá bom? Bom, então, a agenda bem fraca essa semana, a gente vai ter só o IPCA 15 aqui no Brasil e o CPI, tá? É o IPC também, né, chamado, lá nos Estados Unidos, esses daqui são bem importantes. Mesmo com uma agenda fraca, é bom a gente passar e recapitular o que tem no mercado, os indicadores, o que o mercado evoluiu ou mudou da semana passada para essa, para sempre ficar na cabeça, né? Então, taxa de juros nos Estados Unidos aqui teve uma coisa bem interessante. Para a próxima reunião está esperado uma queda, né? Então vindo de 4, eu vou falar só a banda mais baixa, tá, pessoal? Só para ficar mais fácil. Mas lembrando que lá a banda é um range, né? Então é de 4 a 4,25. E aí o que a gente tem para a próxima reunião, uma queda, iria ali para 3,75 a 4% de juros, e aqui a gente vê como está bem mais racional as expectativas. Então, as probabilidades, na verdade. Para outubro, queda, que é essa daqui que a gente comentou, para dezembro, mais uma queda de 0,25 e para janeiro, mais uma queda de 0,25. Tá? Então a gente chega ali num patamar de 3,25 de juros ao ano, a banda mais baixa, então 3,25 a 3,50. E depois ele fica. E antes a gente estava com alguns vértices ali um pouquinho acima, então parecia que ele baixava e depois continuava a baixar os juros. Se não me engano, ali estava esse 17 de junho, que eu até deixei queda ali propositalmente. Na verdade, não é queda, tá? É manutenção. Mas ele estava como queda, ele estava prevendo que ia para 3%. Então isso daqui não fazia muito sentido. Eu acho que agora está fazendo um pouco mais sentido. Ele cai os juros e mantém, tá? A gente até vê aqui na própria curva que ele baixa, diminui e aí fica reto, né? Antes estava um pouco atrapalhado ali esse finalzinho de ciclo, como é que seria, e agora sim acho que a gente tem um patamar para falar de até onde vai a queda das taxas de juros, tá? E aí depois um aumento normal aí de curva um pouco empinado, porque quanto maior o prazo, maior o risco, e os investidores precificam isso e a curva sobe. Tá. Lembrando que essa curva, só observando aqui a azul com a pontilhada azul, ela está mais baixa que há um mês atrás. Então significa que os investidores acham que os juros vai subir, né, ao longo prazo, mas não tanto que nem achavam há um mês atrás. Tá? Aqui esse slide recente para a gente, porque a gente teve taxa de juros, decisão de taxa de juros na China nesse domingo também. Então eu deixei em asterisco as que foram decididas. Então foi essa 1 Year Loan Prime Rate e a 5 Year Loan Prime Rate. Essas daqui foram mantidas, tá? Na reunião de ontem, na decisão de ontem, só que cabe lembrar que a China trabalha com algumas taxas de juros, então não é só uma específica que a gente precisa olhar. A gente precisa olhar todas essas taxas de juros aqui, tá certo que uma ali é repo, né? Então é over,
de 7 dias, mas vale a pena olhar também porque às vezes tem decisão sobre aquela última taxa, tá? Vindo para Brasil, vamos lá. Taxa de juros está mais alta do que estava há um mês atrás. Ele deu um estressezinho nessa semana, mas na sexta-feira foi um dia um pouco mais tranquilo. Mas se a gente for comparar com um mês atrás, a expectativa de taxa de juros está mais alta do que estava anteriormente. Então, o Banco Central baixa. Deixa eu acompanhar aqui pelo mouse. O Banco Central tem o trabalho aqui de baixar a taxa de juros, investidores achando que vai vir até uns 13,5 mais ou menos, e aí depois uma ascendência relativamente normal de taxa de juros, né, para vindo para um patamar aqui de 13,75, 14, mais ou menos no longo prazo, tá? Eu acho que o movimento vai ser mais intenso, eu acho que quando começar a baixar, pode baixar um pouco mais, também não acho que chegue a um dígito, mas aí depois ele sobe, e aí, como é Brasil, a gente tem uma curva bem ascendente quando se trata de longo prazo, tá? Aqui as NTNBs, então melhorei um pouco minha tabelinha, mas o ideal é a gente ver um gráfico, né, ver como isso daqui se comportou. Futuramente eu ainda vou conseguir com alguma corretora para que me faça esse gráfico. Então o que a gente vê aqui? Que os juros subiram nesses vértices aqui das Bs, né? Lembrando que isso aqui é IPCA+. Então se a gente for pegar aqui, ó, vamos ver um vértice que subiu bastante, esse 2028. Então a gente está falando de IPCA mais 8,36. 8 pontos com relação à semana passada. Então, algum estresse, o que não deixa de ser bom para o investidor de longo prazo, que olha isso daqui e fala, poxa, títulos do governo, IPCA mais 10 para daqui a um ano, um pouco menos, né? IPCA mais 8,87 para 2027, 8,36 para 2028. Então, taxa de juros a preços bem atrativos, se bem que é complicado, né? A gente sempre fala que é atrativo quando passa de 6 e esse ciclo ele veio vindo, né? 6, 7, 8 e agora o mais curto aqui até 10. Então, quem comprou lá com 6, 7 perdeu bastante dinheiro, mas se a gente for ver aquele que foi fazendo preço médio ou que esperou um pouco mais, agora está um patamar bem atraente. Acho que tem que esperar os momentos de estresse mesmo para comprar, tá? Aqui taxa de juros Brasil para a reunião de 4 de novembro e 9 de dezembro. Desculpa, a divulgação é sempre no dia seguinte, tá? Então 5 de novembro e 10 de dezembro, sem alteração, o mercado praticamente inteiro acha que vai ter manutenção de juros. E aí eu comecei a trazer agora, observar a de janeiro. A de janeiro ainda não está na soma delas de queda, não está precificado que vai ter queda. Então a gente vai começar a trabalhar com queda só para março do ano que vem, tá? Então o Banco Central bem hawkish, bem duro nos seus discursos e mostrando que a taxa de juros deve ficar nesse patamar de 15% por mais um tempo. Engraçado que algumas semanas até eu fui convencido pelo clima de otimismo e achava que a reunião de dezembro já ia trazer uma surpresa de queda de juros, mas não está sendo o caso, tá bom? Então vou ter que mudar minha opinião e com o mercado, eu não fico fazendo tantas projeções, indo contra o mercado, aqui a nossa ideia é simplesmente ver o que está sendo precificado. E Focus dessa semana trouxe uma boa notícia. Inflação de 2025 prevista para acabar em 4,70, então caindo pela quarta semana consecutiva. Ainda estou duvidando que vai bater, ficar dentro da meta, mas é capaz que fique, né? Acho que não, acho que vai ficar em 4,50 e poucos no máximo, porque está caindo, os economistas estão revisando, tem banco grande já falando que vai ficar em 4,5, então dentro da meta. E a boa notícia aqui é que para os outros anos, então é o que o Banco Central fala como horizonte relevante de projeção, tá tendo queda, né? Então a gente vê várias setinhas para baixo, 2026, 2027, 2028, isso é um bom sinal, mas se a gente for ver, a inflação ainda está longe da meta. Então, não sei, aquele balão de ensaio que eu falei no primeiro slide, pode ser que ocorra, né? Então alguém fale, olha, a inflação quando a gente definiu que era 3% e 1,5% para cima, 1,5% para baixo, está muito fora da realidade atual, então vamos revisar aquilo. Pode ser que comece a voltar esse tema, tá? Eu estou acreditando nisso. CDS, semana passada foi de estresse para os mercados, né? Então, na quinta-feira, como eu falei, teve aquele estresse dos bancos, os títulos brasileiros subindo ali, as Bs subindo, bolsa caindo, e o CDS não foi diferente. Se a gente for pegar aqui, algumas semanas atrás estava em 125 pontos, e na semana passada estava em 142, em sexta-feira agora terminou em 1,48, só que ao longo da semana atingiu 1,59, tá? Então um patamar bem alto
se a gente está falando aqui de estresse de mercado. E uma das coisas que vai mostrar esse estresse de mercado é o VIX, que a gente vai passar daqui a pouco. Tá? Então, vindo para mercados, a Bovespa já tinha corrigido bastante na semana anterior e no começo dessa semana, então no final teve algum alívio ali, quinta, sexta-feira, mas na sexta-feira que teve esse candlezinho verde aqui de alta e é o que eu achava, né? Ela deve se estabilizar um pouquinho antes de chegar a querer fazer novas máximas ou bater a mínima aqui desse canal de alta, que é o que a gente está vendo, tá? Eu ainda acredito que a gente está no movimento de alta, teve uma correção. E aí é engraçado falar, né? Porque se a gente olha só o técnico, a gente acredita que é só isso que importa, mas o fundamento, ele trouxe alguns argumentos para essa queda, esse alívio de indicadores que a gente chama e veio aqui para o meio da banda, tá bom? Então, aqui sem opinião, tá? Essa semana não tem um call de subir ou descer, pode ser que vá para qualquer lado, porque está respeitando um canal, não está nem tão querendo passar para cima e nem tanto batendo o topo ali, nem bottom. Fluxo estrangeiro foi bem estranho na semana passada, que teve dois picos, né? Então, pico e vale. Então, teve uma saída muito grande, depois teve uma entrada muito grande. Se a gente for ver o saldo do mês, ainda aqueles 5 bilhões que está oscilando, né? Às vezes 5 para cima, 5 para baixo. E o ano, ele continua em 22,7. Então, está sempre oscilando ali entre 19, 21, agora está 22,7. Mas quando chegou a 25, 26, todo mundo ficou animado e voltou a cair o fluxo. Aqui também de fundos, sem grandes novidades, como eu brinco com os meus assessores, não se sintam sozinhos se vocês estiverem recomendando renda fixa para os seus clientes. Renda fixa aqui dragando todo o volume de capital do mercado financeiro, então 180 bilhões entrando nos fundos, fora o que está em renda fixa, mas não em fundos, né? Então a gente tem CDBs de bancos médios, bancos grandes, bancos pequenos, até bancos arriscados, especulativos, você tem renda fixa em LCI, LCA, CRI, CRA, então tem bastante volume. Até se a gente for pegar FDIC, em algumas classes dali pode ser considerado renda fixa também. Se você pega uma classe subordinada, uma classe sênior com bastante subordinação, às vezes é até considerado como uma renda fixa e o pessoal vê isso, então muito fluxo para renda fixa. E os perdedores do ano, ações e multimercados já há vários meses, se não anos, isso ainda. Aqui de commodities esse quadro está um pouco desatualizado, eu vou passar primeiro para dólar e daí depois a gente volta para ele, tá? Isso porque eles são do fechamento de quinta-feira à noite, então o que eu trago ali é de sexta de manhã, a minha fonte não está atualizada para hoje. Então de commodities, como a gente vê, o dólar chegou a altas ali acima de 5,50 e acabou voltando um pouco mais no final da semana, na sexta-feira fechando em 5,40. Patamar ainda alto, se a gente estava falando que ele estava brigando ali no 5,30, né? Mas de qualquer maneira, deu um alívio ao longo da semana, né? Claro que o começo foi aquele estresse. E então desconsidere aquele 5,44 para dólar, tá? Isso daqui foi na quinta-feira. Mas o que dá para destacar é o VIX, me chamou a atenção, porque quando ele começa a oscilar ali entre 20 e 30, já é um sinal de aversão a risco, né? Então os ativos de risco começam a ficar muito especulativos e o investidor começa a sair e normalmente é para baixo quando ele dá esses picos, dificilmente ele dá uma alta para cima muito rápida e aí ele fica alto por conta da alta das ações. Então ele está alto por conta da baixa das ações e da volatilidade que traz esse movimento de alta e baixa, vou chamar assim, não vou generalizar também, mas às vezes é mais pela queda. Ouro, aqui não tem o que falar, né? 65% de alta no ano, grande campeão. Conheço um fundo que pegou essa tendência muito forte. Qualquer coisa, entra em contato aqui no direct, no LinkedIn e a gente se fala, tá bom? O petróleo deu uma arrefecida boa, né, nesse mês, então caiu 9%. Eu acho que com a distensão da guerra ali no Oriente Médio, ele conseguiu normalizar, né? Então até cair, porque antes estava acompanhando, ele deu alguns picos. Aliás, a vol do petróleo está alta, né? Se a gente for comparar, não tem aqui nesse quadrinho, mas só do que eu estou reparando, esse ano está bem forte, tá subindo e caindo, isso traz a vol para cima. Cobre, Bitcoin arrefeceu também, né? Menos 9% no mês, para quem é mais trader aí de Bitcoin, possa fazer sentido montar uma posição. Tá bom? É isso, pessoal. Boa semana e bons negócios a todos.
das oportunidades da semana, estou com coisas bem interessantes, mas ainda não posso falar. Devo vir ao mercado aí com coisas... mercado não, vai a Club Deals, né? Então, conversando com alguns investidores no particular, mas devo vir com coisa boa aí, desde cota mezanino, cota júnior até, posso reservar alguns slots. CRI também tá para sair, e aí devo entrar em contato com alguns de vocês em breve, tá bom? Qualquer coisa me chame no particular ali no LinkedIn que a gente conversa. Um abraço. Cajuí Capital, fortalecendo negócios que movem o Brasil.